Bem-vindo ao canal Livro Shorts. Aqui você terá acesso a diversos resumos dos livros mais importantes para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, trabalho e estudos. Aproveite e não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Bom livro! Quem Pensa Enriquece, a obra magistral de Napoleon Hill, é muito mais do que um manual para o sucesso financeiro, é uma exploração profunda dos princípios fundamentais que orientam as trajetórias vitoriosas. Ao longo das páginas desse livro atemporal, Hill nos conduz por um caminho que transcende a mera acumulação de riquezas materiais, adentrando os recantos da psicologia, liderança, colaboração e imaginação criativa. Nessa jornada literária, destacam-se dois princípios que, embora distintos, convergem na construção do sucesso: o valor do trabalho em equipe e a importância da imaginação criativa. Vamos explorar como esses conceitos, permeados pelo aprendizado com o fracasso, pela lei da atração, pela persistência e pela autoconfiança, formam uma tapeçaria complexa e multifacetada que orienta aqueles que buscam enriquecer não apenas financeiramente, mas em termos de realização pessoal e profissional. 1. Definição de objetivos. O cerne da filosofia de Napoleon Hill em Quem Pensa Enriquece é a importância fundamental da definição de objetivos claros como ponto de partida para o sucesso. Hill argumenta que a maioria das pessoas falha em alcançar seus desejos porque não os compreende ou define de maneira específica. Ele enfatiza que um objetivo vago resulta em esforços dispersos e, muitas vezes, em desânimo. Hill propõe que, ao formular metas, é crucial ser específico e detalhado. Em vez de simplesmente desejar ser bem-sucedido, ele incentiva a estabelecer metas tangíveis, como alcançar X em Y meses. Ao fazer isso, o indivíduo cria uma direção clara e mensurável para seus esforços. A definição de objetivos, segundo Hill, não é um processo único, mas um compromisso contínuo. Ele destaca a necessidade de revisar e ajustar metas à medida que se progride. Esse dinamismo reflete a importância de crescer e evoluir ao longo da jornada para o sucesso. Além disso, Hill argumenta que a visualização regular dos objetivos é essencial. A mente, ao se concentrar repetidamente em metas específicas, trabalha de maneira mais eficaz para alcançá-las. Essa visualização cria um estado mental que impulsiona ações alinhadas com os objetivos. 2. Pensamento positivo. O segundo tópico central aborda o poder do pensamento positivo. Hill sugere que a mente é uma ferramenta incrivelmente poderosa e que seu direcionamento determina o sucesso ou o fracasso. Ele destaca que pensar positivamente não é apenas uma questão de manter uma atitude alegre, envolve a conscientização constante dos pensamentos. O autor argumenta que a mente humana é uma força magnética, atraindo circunstâncias e oportunidades de acordo com seus padrões de pensamento. Dessa forma, pensar positivamente não é apenas uma estratégia motivacional, é uma abordagem prática para moldar ativamente a realidade. Hill reconhece que é normal enfrentar desafios e obstáculos, mas enfatiza a importância de manter uma atitude positiva diante dessas situações. Ele destaca que os momentos difíceis são oportunidades para aprendizado e crescimento, e que a resposta positiva diante das adversidades contribui significativamente para o desenvolvimento pessoal. A relação entre pensamento positivo e realização de objetivos é explorada, indicando que uma mentalidade otimista é uma força motriz para a ação. Hill sugere que a positividade não é apenas uma resposta à realização, é uma precursora fundamental. Além disso, o autor discute a importância de filtrar influências negativas. Ele aconselha evitar pessoas e ambientes que promovem pensamentos pessimistas, e, em vez disso, cercar-se de influências positivas. Isso não só contribui para o desenvolvimento pessoal, mas também cria um ambiente propício ao sucesso. 3. Persistência. Napoleon Hill coloca a persistência no centro do caminho para o sucesso. Ele argumenta que muitas pessoas desistem de seus objetivos antes mesmo de chegar perto de alcançá-los, e a persistência é o que separa os bem-sucedidos dos que fracassam. Hill desmistifica a persistência, apresentando-a como uma qualidade que pode ser cultivada e fortalecida ao longo do tempo. Ele ressalta que os obstáculos e fracassos fazem parte do caminho para o sucesso e, portanto, a persistência é essencial para superar esses desafios. Além disso, Hill aborda a diferença entre desejar algo e estar verdadeiramente determinado a alcançá-lo. Ele sugere que a persistência é mais do que apenas continuar, é a capacidade de aprender com os fracassos, ajustar estratégias e continuar avançando com uma atitude positiva. Ao longo do livro, Hill ilustra a persistência por meio de histórias de indivíduos notáveis que superaram adversidades aparentemente insuperáveis. Ele argumenta que essas histórias são exemplos práticos de como a persistência pode transformar desafios em oportunidades e levar ao sucesso. 4. Ação planejada. Napoleon Hill argumenta que a ação é um componente crucial para alcançar objetivos e que a simples visualização ou desejo não é suficiente.
o autor incentiva a criação de planos de ação concretos e realistas. Ele destaca que a ação planejada é mais eficaz quando vinculada a metas específicas e mensuráveis. Além disso, Hill sugere que a ação deve ser contínua e consistente, ajustando o plano conforme necessário, mas nunca perdendo o impulso. Hill também discute a importância de superar a procrastinação, destacando-a como uma armadilha que impede muitas pessoas de alcançar o sucesso. Ele enfatiza que a procrastinação é frequentemente o resultado de dúvidas e medos, e a ação planejada é a maneira de superar esses obstáculos. A ideia central é que a ação, quando direcionada por metas definidas, torna-se uma força motriz para o progresso. Hill argumenta que a ação planejada não apenas leva à realização de objetivos imediatos, mas também cria um ímpeto contínuo que impulsiona o indivíduo em direção a novas conquistas. 5. A importância da mente subconsciente. No quinto ponto central de Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill explora a influência crucial da mente subconsciente no processo de realização de objetivos. Ele argumenta que a mente subconsciente é como um reservatório que absorve os pensamentos e as emoções, moldando assim as ações e as circunstâncias futuras. Hill destaca que a mente subconsciente é particularmente receptiva a sugestões e comandos, e é por isso que é essencial alimentá-la com pensamentos positivos e metas bem definidas. Ele sugere que, ao manter um foco constante em objetivos específicos, a mente subconsciente trabalha de maneira eficiente para traduzir esses objetivos em realidade. A visualização é uma técnica recomendada por Hill para influenciar a mente subconsciente. Ele argumenta que criar imagens vívidas e emocionalmente carregadas dos objetivos desejados ajuda a programar a mente subconsciente para agir de maneira congruente com essas imagens. 6. Autoconfiança. O sexto tópico destaca a autoconfiança como uma força motriz essencial para o sucesso. Napoleon Hill argumenta que a autoconfiança é a base sobre a qual todos os outros princípios do sucesso são construídos. Ele sugere que, sem confiança em si mesmo, é difícil persistir diante dos desafios e tomar ações planejadas. O autor aborda a autoconfiança como uma característica que pode ser cultivada. Ele destaca que a experiência de alcançar pequenos objetivos contribui para a construção da autoconfiança. A cada sucesso, a confiança aumenta, fortalecendo a determinação para enfrentar desafios maiores. Hill destaca a relação íntima entre a autoconfiança e a mentalidade positiva. Ele argumenta que, quando uma pessoa acredita em suas habilidades e mantém uma atitude otimista, a autoconfiança cresce naturalmente. Além disso, Hill discute o impacto da autoconfiança nas interações com os outros. Ele sugere que a confiança em si mesmo influencia positivamente a maneira como os outros percebem e respondem ao indivíduo, criando assim oportunidades e parcerias mais propícias ao sucesso. 7. Aprendizado com o fracasso, uma jornada de crescimento. Napoleon Hill, renomado autor de Quem Pensa Enriquece, destaca um princípio crucial em seu trabalho que reverbera na essência da realização pessoal, o aprendizado com o fracasso. Para Hill, o fracasso não é o fim da estrada, mas uma encruzilhada vital onde a resiliência e o aprendizado se encontram. O fracasso como oportunidade. Hill inicia seu argumento desafiando a visão convencional do fracasso como algo a ser temido ou evitado. Em vez disso, ele o encara como uma oportunidade única de aprender e crescer. Para Hill, o fracasso não é um sinal de incapacidade, mas uma indicação de que uma abordagem específica não funcionou. Em vez de ver o fracasso como uma derrota, Hill incentiva a vê-lo como uma valiosa fonte de informações, uma bússola que aponta para a direção correta. A história de sucessos marcados por fracassos. Ao longo de Quem Pensa Enriquece, Hill ilustra sua filosofia com histórias de indivíduos notáveis cujos sucessos foram precedidos por uma série de fracassos. Ele argumenta que muitos dos maiores empreendedores e visionários enfrentaram adversidades e reveses significativos antes de alcançar seus objetivos. Ao citar exemplos, como o de Thomas Edison e suas inúmeras tentativas antes de inventar a lâmpada, Hill destaca que o fracasso é frequentemente uma parte inevitável do processo de inovação e conquista. A importância da resiliência. Hill destaca que o aprendizado com o fracasso não é apenas sobre aprimorar habilidades técnicas, mas também sobre desenvolver resiliência. A resiliência é a capacidade de se recuperar dos golpes da vida, de manter a coragem diante das adversidades e de continuar avançando. Para Hill, essa qualidade é fundamental para o sucesso duradouro. Ajustando a abordagem. A abordagem de Hill ao aprendizado com o fracasso não é meramente aceitá-lo passivamente, mas sim usar a experiência para ajustar e melhorar a estratégia. Ele destaca a necessidade de reflexão profunda após uma falha, analisando as razões por trás do fracasso e identificando áreas de melhoria. Ao fazer isso, Hill argumenta que cada fracasso se torna um degrau para o sucesso, uma lição valiosa que prepara o terreno para realizações futuras. Protegendo a autoconfiança.
Uma das preocupações fundamentais de Hill é garantir que o fracasso não mina a autoconfiança. Ele enfatiza que é natural sentir-se desencorajado após um revés, mas a verdadeira derrota ocorre apenas quando a autoconfiança é perdida. Hill destaca histórias de indivíduos que, mesmo após inúmeras falhas, mantiveram uma crença firme em suas capacidades. Ele argumenta que a autoconfiança é uma fonte poderosa de resiliência, permitindo que as pessoas enfrentem desafios com uma atitude positiva. Fracasso como feedback. Hill propõe uma mudança de perspectiva, sugerindo que o fracasso é, na verdade, um feedback valioso do universo. Ele argumenta que a vida está constantemente nos enviando mensagens sobre o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. O fracasso, nessa visão, é uma resposta que nos impulsiona a refletir e aprimorar nossa abordagem em direção aos objetivos. Desenvolvendo uma mentalidade de crescimento. Um dos conceitos fundamentais associados ao aprendizado com o fracasso é o desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento. Hill destaca a diferença entre uma mentalidade fixa, que vê habilidades e inteligência como traços imutáveis, e uma mentalidade de crescimento, que vê o potencial de crescimento e desenvolvimento em cada experiência, inclusive nas falhas. A aceitação do fracasso como parte do caminho. Ao longo de sua obra, Hill insiste na aceitação do fracasso como uma parte inextricável do caminho para o sucesso. Ele desmistifica a ideia de que o sucesso é uma jornada livre de falhas, enfatizando que é a maneira como reagimos e aprendemos com essas falhas que molda nossa trajetória. 8. A lei da atração, moldando a realidade com pensamentos positivos. No âmago da filosofia de Napoleon Hill, em Quem Pensa Enriquece, encontra-se a poderosa lei da atração. Hill argumenta que nossos pensamentos e emoções têm uma influência direta nas circunstâncias que experienciamos, moldando assim a nossa realidade cotidiana. Pensamentos como energia. Hill inicia sua exploração da lei da atração destacando a natureza energética dos pensamentos. Ele compara nossos pensamentos a ímãs, atraindo eventos e situações que estão em sintonia com a energia emitida pelos nossos estados mentais. Se os pensamentos são positivos e otimistas, atraem experiências similares. Pensamentos negativos, por outro lado, atraem o que é negativo. A importância da mentalidade positiva. O cerne da lei da atração, segundo Hill, reside na manutenção de uma mentalidade positiva. Ele argumenta que pensar positivamente não é apenas uma escolha motivacional, mas uma estratégia prática para criar uma vibração positiva ao nosso redor. Ao cultivar uma mentalidade otimista, abrimos as portas para oportunidades que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. A conexão entre pensamento positivo e realização de objetivos. Hill explora a relação íntima entre o pensamento positivo e a realização de metas. Ele sugere que a mente, quando envolvida em pensamentos construtivos e confiantes, está mais inclinada a agir de maneira consistente com esses pensamentos. Isso cria uma sinergia onde as ações realizadas estão alinhadas com os objetivos desejados, conduzindo a um caminho mais direto para o sucesso. A visualização como ferramenta poderosa. Uma técnica enfatizada por Hill para fortalecer a lei da atração é a visualização. Ele propõe que criar imagens mentais vívidas e emocionalmente carregadas dos objetivos desejados pode programar a mente para acreditar nesses objetivos como alcançáveis. Essa prática constante de visualização não apenas alimenta a confiança, mas também envia sinais ao universo sobre as metas desejadas. A lei da atração em conjunto com a ação deliberada. Hill enfatiza que a lei da atração não é uma fórmula mágica, mas sim uma força que opera em conjunto com a ação deliberada. Ele sugere que, ao combinar pensamentos positivos com ações consistentes e planejadas, criamos uma poderosa sinergia que acelera o progresso em direção aos nossos objetivos. Para Hill, a lei da atração é mais eficaz quando acompanhada por esforços práticos e estratégicos. Pensamento positivo e influência nos outros. Além de moldar nossa realidade individual, Hill destaca que o pensamento positivo também influencia a forma como os outros nos percebem e respondem a nós. Ele argumenta que uma atitude positiva cria um magnetismo pessoal, atraindo relações e oportunidades que se alinham com essa energia positiva. Evitando influências negativas. Hill adverte contra influências negativas que podem minar a eficácia da lei da atração. Ele aconselha evitar ambientes e pessoas que promovam pensamentos pessimistas, reconhecendo que tais influências podem neutralizar os efeitos positivos do pensamento otimista. A lei da atração como uma lei universal. Ao longo de sua exploração da lei da atração, Hill a contextualiza como uma lei universal, comparável às leis da física. Ele sugere que, assim como a gravidade age de maneira constante, a lei da atração também está sempre em funcionamento, independentemente de estarmos conscientes disso ou não. 9. Trabalho em equipe, fortalecendo a colaboração para o sucesso.
é ressaltada a importância do trabalho em equipe como um fator crucial para alcançar o sucesso. Para Hill, o sucesso não é apenas uma busca individual, mas muitas vezes uma jornada colaborativa. Aqui estão os principais pontos sobre o trabalho em equipe. Alianças estratégicas. Hill destaca a necessidade de construir alianças estratégicas e colaborativas. Ele argumenta que, ao unir forças com pessoas que compartilham objetivos semelhantes, é possível alcançar resultados mais significativos do que agindo isoladamente. Essas alianças podem criar sinergias poderosas, combinando habilidades e recursos para superar desafios. Complementaridade de habilidades. O autor enfatiza a importância de construir equipes onde as habilidades de cada membro se complementem. Ao fazer isso, a equipe se torna mais eficiente, abordando uma gama mais ampla de tarefas e desafios. Hill sugere que a diversidade de habilidades e perspectivas dentro da equipe pode ser uma força motriz para a inovação e o crescimento. Cultivando relações interpessoais. Hill destaca que o trabalho em equipe vai além das tarefas profissionais e envolve a construção de relacionamentos interpessoais sólidos. Ele argumenta que a confiança e a compreensão mútua são fundamentais para o sucesso de uma equipe. Isso implica não apenas reconhecer as habilidades e contribuições de cada membro, mas também apoiar-se mutuamente em momentos desafiadores. Liderança eficaz. A liderança é um elemento-chave do trabalho em equipe, conforme delineado por Hill. Ele destaca que um líder eficaz é aquele que inspira confiança, incentiva a participação ativa e orienta a equipe em direção aos objetivos comuns. A liderança, segundo Hill, não é apenas uma posição de autoridade, mas uma responsabilidade de guiar e apoiar os membros da equipe. Resolução de conflitos. Hill reconhece que conflitos podem surgir em qualquer equipe. No entanto, ele destaca que a maneira como esses conflitos são abordados é fundamental para a saúde da equipe. Uma abordagem construtiva para a resolução de conflitos, onde as diferenças são discutidas abertamente e soluções são buscadas, fortalece a coesão da equipe. Celebração de conquistas coletivas. Uma parte significativa do trabalho em equipe, segundo Hill, é a celebração de conquistas coletivas. Ele argumenta que reconhecer e comemorar os sucessos fortalece o espírito de equipe, motivando os membros a se esforçarem ainda mais. Isso cria um ciclo positivo de realização e motivação contínua. 10. Imaginação criativa, desbloqueando o poder da visualização. Napoleon Hill explora a importância da imaginação criativa. Para Hill, a capacidade de visualizar e imaginar cenários futuros é uma ferramenta poderosa para alcançar o sucesso. Aqui estão os principais pontos sobre a imaginação criativa. Visualização como ferramenta de manifestação. Hill argumenta que a visualização é uma ferramenta poderosa para manifestar realidades desejadas. Ao criar imagens mentais claras e vívidas dos objetivos, estamos sinalizando para nossa mente subconsciente a direção desejada. Essa prática constante de visualização, segundo Hill, não apenas reforça a confiança, mas também orienta nossas ações em direção aos objetivos. A ligação entre pensamento e realidade. O autor destaca a íntima ligação entre o pensamento e a realidade. Ele sugere que, ao alimentar a mente com pensamentos positivos e imagens claras dos objetivos, estamos moldando ativamente nossa realidade. A imaginação criativa, nessa visão, não é apenas uma fantasia, é uma força motriz para a ação. O papel da imaginação no planejamento estratégico. Hill explora a ideia de que a imaginação criativa é essencial no planejamento estratégico. Ele sugere que ao visualizar possíveis cenários e soluções, estamos nos preparando para enfrentar desafios de maneira mais eficaz. A imaginação, nesse contexto, é uma ferramenta para antecipar e planejar com sucesso, transformando obstáculos em oportunidades. Uma parte crucial da imaginação criativa, segundo Hill, é a capacidade de transformar obstáculos em oportunidades. Ele destaca que indivíduos bem-sucedidos muitas vezes veem desafios como trampolins para o crescimento, uma perspectiva cultivada pela imaginação criativa. Criatividade na resolução de problemas. Hill enfatiza que a imaginação criativa é uma aliada valiosa na resolução de problemas. Ao explorar diversas abordagens e soluções, a mente criativa é capaz de encontrar caminhos inovadores para superar obstáculos. Conclusão. Ao encerrar a exploração dos princípios fundamentais delineados por Napoleon Hill em Quem Pensa Enriquece, é evidente que este não é um mero guia de autoajuda, mas um compêndio abrangente de filosofias que transcendem o tempo. A persistência, a ação planejada, o aprendizado com o fracasso, a lei da atração, o trabalho em equipe e a imaginação criativa são os alicerces sobre os quais se ergue a edificação do sucesso duradouro.
Em uma era onde a complexidade dos desafios exige mais do que habilidades técnicas, mas também uma mentalidade resiliente e uma visão de futuro, as lições de Rio permanecem como faróis orientadores. O autor nos lembra que a busca do enriquecimento, entendido em seu sentido mais amplo, requer não apenas competência técnica, mas uma compreensão profunda da natureza humana, da interconexão entre pensamentos e realidade, e da capacidade de imaginar e criar. Assim, quem pensa enriquece não apenas informa, mas inspira, convidando-nos a repensar nossas abordagens à vida e ao sucesso, e a abraçar a riqueza que reside não apenas nos bolsos, mas na mente, no coração e nas relações. Obrigado por ter escutado mais esse resumo, esperamos você no próximo. Um abraço da equipe Livro Shorts.